nossa aula já vai começar, Estela. Vamos dar paz do Senhor para as crianças? Sim. Vamos. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Você tá bem, Estela? Sim. Eu também tô muito bem. Pergunta aos nossos coleguinhas se eles estão bem. Vocês estão bem, crianças? Ah, eu acho que sim, né? Hoje é dia da nossa EBD, eu acho que todo mundo vai estar bem. Olha que alegria, a Estela tá aqui com a gente hoje para nos ajudar em mais uma aula da nossa EBD. Olha, eu sou tia Messia, professora aqui do Jardim da Infância, da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. E hoje nós temos como companhia para gravar a aula junto com a gente, nossa amiguinha Estela, que é da turminha do Jardim de Infância, né, Estela? Sim. Graças a Deus. E nós estamos muito felizes com a presença da Estela aqui. E vamos também ter oportunidade para outros amiguinhos também virem gravar a aula, porque é muito legal. Bem, crianças, esse trimestre, nós já estamos hoje na lição de número 4, né? Dia 23 de outubro. E a gente está estudando, ó, aprendendo a ser amigo de Deus. Estela, todas as aulas desse trimestre, a gente vai aprender como ser amigo de Deus. A gente vai ver um exemplo de alguém que era amigo de Deus. Olha que legal, né? A EBD é para isso, não é? Para a gente aprender? Sim. Você aprende muito com a EBD? Sim. Você gosta das aulas? Sim. Se dedica, gosta de assistir, como que é? É muito legal. É muito legal, né? Que bom, graças a Deus. Então, e hoje, aqui nessa aula, crianças, a gente vai aprender que Papai do Céu não rejeita ninguém. Porque tem gente que rejeita as pessoas, sabia? Não. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas Papai do Céu não rejeita ninguém. A gente vai ver que Deus, Papai do Céu, nos ama e nos trata com toda a bondade. Olha, vocês são todos muito bem-vindos, os nossos visitantes, vocês que já são aqui da nossa igreja, vocês são todos muito bem-vindos. E sem perder tempo, Estela, todo mundo tem que dar o que na aula? Like. Like. Fazer o que mais? Compartilhar para muita gente, não é? Ver a nossa aula, para muita gente aprender de Deus. Muito legal. Então, assim, para começar, nós já vamos, ó, orar. Todo mundo tem que pegar, ó, A revistinha de oração, a revista da EBD, para a gente poder começar, tá bom? E hoje, Estela, é dia 23 de outubro e nós vamos ler em Salmos 23:1. Você me falou que você já sabe esse versículo, é verdade? Sim. Você lembra qual é? O Senhor É meu pastor e nada me faltará. Ai, muito bem, é isso aí. Aqui no nosso devocional de hoje, é justamente, a Estela falou aqui, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós também, aqui no devocional, vamos estar orando pelas crianças do país chamado Omã. Então, fala assim, ó, Deus é o nosso pastor, Ele cuida de nós em cada momento da nossa vida. Senhor, agradecemos o seu cuidado por nós. Isso nos deixa felizes e tranquilos. Querido Deus, agradecemos por sempre cuidar de todos. E orando pelas crianças de Omã, oramos para que as crianças possam conhecer o Evangelho e se comprometer com Cristo. Estela, você sabe por que todos os dias a gente ora pelas crianças de um país? Para abençoar elas. Para abençoar elas. Sabe por quê? Tem países que a igreja é perseguida. E não podem orar. Não podem orar, não podem ler a Bíblia, né? Não podem servir a Jesus. Então, todos os dias, aqui no nosso livreto de oração, que todo mundo pode ter ele, tá? É só entrar no site da igreja e baixar. Aí a gente ora pelas crianças de um país, né? Vamos, então, fechar os nossos olhos para a gente orar? Vamos. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez, ó Pai, falando da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos dado saúde a nós, a nossa família, tem guardado a sua igreja, ó Pai. Esteja conosco nesta manhã, nos dê uma EBD abençoada, Pai, que nós possamos aprender muito da sua palavra, ó Pai. Esteja conosco durante todo este dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Estela, tem um momento agora que é muito importante, que a gente não pode esquecer também, que a gente faz nos cultos na EBD. Você sabe qual é? Oferta. Oferta. Vamos ofertar? A gente vai ofertar aqui, todo mundo vai ofertar em casa. Vamos ofertar com alegria. Ah, e tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar. Que? Você já ouviu falar dos 1000 valentes? Não. Você já ouviu falar dos 1000 valentes? São aquelas 1000 pessoas que estão contribuindo para que a nossa igreja possa comprar esse espaço aqui. Você gosta de vir para essa igreja aqui? Sim. É espaçoso? É. O que tem aqui? Tem um campo pra gente jogar e brincar muito, pra ensaiar. Para ensaiar, tem salinhas. É. Tem o templo, sala de gravação, cantina. Então, a gente precisa comprar esse terreno. O Papai do Céu tem que nos abençoar. Então, tem 1000 valentes, são 1000 pessoas assim que a gente tem que conseguir para todo mês contribuir para que a gente consiga comprar esse terreno. E daqui um dia vai ser nosso. Você acredita? Sim. Eu também acredito, né? Então, vamos contribuir com as nossas Sim. ofertas? Então, vamos lá. Contribui aí, crianças. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Deus transformou toda a minha vida. O meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de sorrir. A minha vida com Deus é tudo de bom. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Amém! Então, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela oferta. Você quer orar? O que a tia ora? Você. Então, tá bom. Então, fecha nossos olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de ofertar na sua casa. Que o Senhor venha retribuir a cada um, ó Pai. Que o Senhor venha prosperar, multiplicar. Que o Senhor não deixe faltar nada, ó Pai, na casa dos teus filhos. Que o Senhor também possa prover, ó Pai, todas as necessidades da tua obra. Esteja conosco, nos abençoe. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu sei que você sabe orar também, tá? Porque eu já vi você orando na salinha. Né? Você ficou tímida, mas você sabe. Eu sei que você sabe. Bem, Estela, então, nós vamos agora falar um pouco da nossa aula. Não é a nossa história ainda, mas nós vamos agora conversar com nossos coleguinhas sobre qual é o assunto da nossa aula de hoje. Ó, o título da nossa lição é assim, ó. O Papai do Céu nos ama e nos aceita
como nós somos. Olha que legal. Aceita? Ele aceita como a gente é. O Papai do Céu, ele nos ama e não importa como nós somos, ele nos aceita. Essa é a nossa aula de hoje. E nós vamos falar de um assunto muito importante. Então, vou falar aqui a palavra que é o nosso assunto de hoje. A palavra é honra. 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 Você sabe o que é honra? Honrar as pessoas que Honrar as estão na nossa... pessoas? Isso. Sabe falar para ti? Você é bem pequena, talvez você ainda não saiba, mas quando eu explicar, você vai ver que é fácil. Sabe o que é honrar? Não. Então, vou falar para você, ó. Honrar é você dar destaque para uma pessoa. Você mostrar para aquela pessoa e para os outros também que aquela pessoa é importante. Isso é honrar uma pessoa, sabe? Você mostrar para ela e para outras pessoas também que ela é importante. Privilegiar aquela pessoa, dar privilégios. Isso é honrar. E a Bíblia... todas as nossas histórias estão onde? Na Bíblia. Na Bíblia. A gente conta a história da Disney aqui? Não. A gente conta a história de onde? Da Bíblia. Elas são o quê? Verdadeiras ou mentirosas? Mentirosas. Não, a da Disney. Mentirosas. Da Disney, mentirosa mesmo. E as da Bíblia? Verdadeiras. Verdadeiras, muito bem. Então, a Bíblia, ela conta pra gente a história de um homem, que nós não vamos falar o nome dele ainda, que é aquele nome diferente, tá? É mesmo. Ele estava assim, esquecido por todas as pessoas, ele tinha ficado esquecido. Mas você acha que ele tinha ficado esquecido por Deus? Não. Não, Deus esquece as pessoas? Não. Você já viu falar que Deus se esqueceu das pessoas? Uh-uh. Não, né? Não. Deus não se esquece das pessoas. Então, assim, ele podia até estar esquecido por todos mesmo, mas por Deus ele não estava. Cuidado, você vai cair. Sabe por quê? Até as pessoas mais simples, sabe? Tem até aquelas pessoas que podem até assim, ser desprezadas por um ou por outro, porque tem uma doença, tem uma deficiência, mas para Deus não. Deus não se esquece de ninguém. Às vezes a pessoa passa até por humilhação, por ele ser diferente. Mas Deus, o Senhor, ele sempre vai colocar essas pessoas ali no lugar de honra. Aqueles 3 amiguinhos que eu estava falando para você. Pega um deles lá para a gente falar. Você deu nome para eles? Sim. Qual o nome que você deu? Esse é o Niquinho. É o Niquinho? O Niquinho, o que aconteceu com ele? Ele não sabe andar. Ele não anda. Ele está sentado em quê? Cadeira de rodas. Ele é deficiente, né? Aham. Acredito que ele é deficiente, ele não anda. E a outra, amiguinho? Ou é amiguinha? Amiguinho. Esse é quem? O fofinho. Esse é o fofinho? E esse Sim. aí aconteceu o que com ele? Ele não enxerga. Ele não enxerga, ele é deficiente visual. Por isso que ele tá com uma bengalinha, né? E um óculos? Um óculos escuro, porque ele não enxerga. Tem outra, não tem? Tem. Quem é a outra? A Nena. A Nena. Acontece o que com Nena? Ela sabe fazer gesto, não sabe falar. A Nena não fala porque ela é muda. Provavelmente ela é surda também, né? Normalmente, quando eles são mudos, é porque eles são surdos, então eles não conseguiram ouvir as pessoas falando, eles não aprenderam a falar. Então, eles 3 são deficientes, né, Estela? Sim. São 3 deficiências diferentes, né? Será que esses amiguinhos, eles sofrem algum preconceito? Eu acho que sim. Acho que sim, né? Sim. Porque nós, seres humanos, a gente é mal por natureza, sabia? Sim. E às vezes, o que acontece? A gente esquece que Deus ensinou pra gente que a gente tem que amar todas as pessoas e às vezes a gente acaba desprezando um amiguinho porque ele tem uma deficiência. Você já viu alguém fazer isso com alguém? Não. Graças a Deus, você nunca viu, né? Eu já vi, né? Eu sou mais velha, já estudei em vários lugares, já estive em vários lugares, eu já vi as pessoas viu? desprezando a pessoa porque a pessoa é deficiente. Mas assim, quando a gente faz isso, maltrata uma pessoa porque ele é deficiente, isso mostra o quê? Que o nosso coração é o quê? Ruim. Coração ruim, coração desobediente, né? Sim. Porque Deus ensinou a gente a amar só quem é bonito, Não. amar todas As pessoas. as pessoas. Então, se a gente não honra, se a gente não dá importância
importância. Se a gente não trata bem uma pessoa porque ela é deficiente, a gente está sendo desobediente, né? A gente não está amando as pessoas assim como Deus nos amou. Porque eu não sou perfeita, nem você. Sabia? A gente sei. peca muito, né, Estela? Sim. Nós somos pecadores. Mas Deus nos ama, não é? Sim. Então a gente também tem que amar todas as pessoas. Cada um tem seu jeitinho, né? Você já viu que tem gente assim, vamos dar exemplo, que são bem gordinhos Assim, e outros magrinhos. muito magrinhos, uns loirinho. Você conhece alguém muito loirinho? Não. Uns são muito pretinho. Cada um tem seu jeitinho, né? Suas características, seu jeito de ser. Mas a gente tem que amar todos, tratar todos igual, dar lugar de honra, dar importância para todas as pessoas, assim como Deus nos Ama. ama, nós temos que amar essas pessoas. Glórias a Deus, é isso mesmo. Então é isso, sobre isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Agora nós temos um outro momento também muito importante, Estela, que é o nosso texto áureo. Nós sabemos falar nosso texto áureo de hoje? Sim. Vamos falar juntas? Sim. Quando eu te falar 3, tá? Tá. 1, 2, 2, 3. 3. Você sempre será bem-vindo à minha mesa. Segundo Samuel 9, 7. Isso aí. Estela, vamos ouvir os nossos amiguinhos que vão falar, que gravaram e mandou? Sim. Roda, tia Amanda. Você sempre será bem-vindo à minha mesa. Segundo Samuel 9:7. Você sempre será bem-vindo à minha mesa. Segundo Samuel 9:7c. Corações. Muito bem, vai ficar lindo, não vai? Vai. Eles falando, graças a Deus. Então, Estela, nesse versículo aqui que nós lemos, aqui em 2 Samuel, já é um versículo da nossa história, sabia? Então, nesse versículo, é um rei, um grande rei, que daqui a pouco nós vamos falar o nome dele, daqui a pouco. Ele está demonstrando para um homem muito simples, um homem que era desprezado pelas pessoas, que ele era bem-vindo na mesa do rei. Olha que bacana. Porque os reis, normalmente, são pessoas assim, que não dão muita importância para as pessoas mais simples, não, entendeu? Normalmente são assim. Mas nesse versículo aqui, a gente vai ver que esse rei, ele mostrou muita importância por essa pessoa. Ele mostrou para essa pessoa que essa pessoa era querido, que era bem-vindo à família dele, na casa dele. Assim como nós temos o maior rei do mundo, que é Deus. Deus, ele é o nosso grande amigo. Ele tem maior prazer quando a gente vem na casa dele, na casa do Senhor. Onde que é a casa do Senhor? O céu. Aqui na igreja. Ele sempre nos recebe, nós somos muito bem-vindos. Assim como aquele rei recebeu aquele homem simples, o grande rei Jesus, nosso rei, mesmo a gente, todas as nossas imperfeições, ele nos recebe de braço aberto, porque ele é nosso grande amigo. E nós sempre somos bem-vindos à casa dele. Amém? Sim. Amém. Glórias a Deus. Lindo o nosso texto áureo, né? Sim. E agora, Estela, é a hora da nossa história. E agora é a hora da nossa história. Crianças, a nossa história de hoje está aqui na nossa Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, e os versículos de 1 a 13. É uma história linda. E depois você pode pegar a Bíblia e com a família e ler essa história novamente, tá? Então, agora nós vamos contar essa história linda da Bíblia. Estela, você se lembra de Davi? Sim. Quem era Davi? Você lembra dessa história? O pastor de ovelha. Ah, ele era um pastor de ovelha. Mas ele fez uma coisa muito grandiosa. Você lembra o que foi? Sim. O que ele fez? Ele venceu o gigante. Ele venceu o gigante Golias. Muito bem. É isso aí. Crianças, Davi, ele sofreu muito com um rei, sabe? Esse rei era o rei Saul. O rei Saul foi um rei que Deus deu a ele o trono, mas ele desobedeceu muito a Deus. Ele se tornou um rei muito mau. E aí, crianças, ele começou a perseguir Davi. Ele tentou de várias formas matar Davi.
Mas nessa história tem uma coisa muito interessante. Esse rei Saul, esse malvado que desobedecia a Deus, ele tinha um filho, Estela. O filho dele se chamava Jonatas. Jonatas? E olha que coisa interessante. Davi era amigo de Jonatas. Mas Estela não era amiguinho falso, não. Era muito amigo mesmo. Eles eram muito amigos, sabe? E eles foram crescendo juntos. E Jonatas, ele sabia que o rei Saul tentava acabar com a vida de Davi. Mas mesmo assim, Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Sabe qual foi a aliança? Não. Eles prometeram que eles sempre iriam amar um ao outro. E aí, Jonatas disse assim para Davi, ó, o Senhor seja sempre entre mim e ti, e entre a tua descendência e a minha. Eles fizeram um pacto mesmo, porque eles eram muito amigos, muito amigos. E aí, o tempo foi passando, Saul tentou matar Davi várias vezes. Você até me contou um pedaço dessa história outro dia, você lembra? Sim. Você me contou? O que você me contou dessa parte? Que ele ia mandar o sinal com a lança. Isso, ia mandar o sinal com a lança, né? Que se Saul tivesse escondido para matar, aí Jonatas mandava o sinal com a lança e aí Davi não saía do esconderijo. Isso muito bem, é essa história mesmo. Só que o tempo passou, e aí Davi, ele se tornou, Rei. um rei. Davi se tornou um grande rei de Israel, como Deus havia prometido. Deus havia prometido que Davi seria um grande rei de Israel. Glórias a Deus. E aí, criança, certo dia, Davi estava lá no palácio dele. Davi era um rei rico, bem-sucedido, muito abençoado por Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí, Davi ali no seu palácio, pensando um dia, ele se lembrou de Jonatas, sabia? E aí ele falou assim, alguém sabe se existe alguém vivo da família de Jonatas? Por que ele fez essa pergunta? Sabe por quê, Estela? Não. Porque houveram muitas guerras e Deus permitiu que Saul fosse morto. E Jonatas também, o filho de Saul, que era amigo de Davi. Deus permitiu que eles fossem mortos. Toda a família deles morreram. E nesse dia Davi ficou pensando, será que tem alguém da família de Jonatas que está vivo? E aí, crianças, ele soube que um homem que se chamava Ziba. Quem era Ziba? Ziba, esse homem, ele é muito importante na história, porque ele era servo da família de Saul. Então, Ziba veio até Davi. E aí, Davi perguntou, Ziba, você sabe se existe alguém vivo na família de Jonatas? São eles dois conversando. Ah, crianças, vocês sabem o que Ziba respondeu para Davi? Ele falou assim, Ziba respondeu, ainda há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés. Olha, ele nem falou para Davi o nome do filho de Jonatas, já foi chamando ele de aleijado, porque ele tinha uma deficiência, Estela. Durante a guerra, quando a família toda estava fugindo, ele era muito pequenininho e ele caiu do colo da ama e ele quebrou as duas pernas. Foi assim que Ziba respondeu para Davi, já com preconceito, né, crianças? Não falou o nome não, falou assim, ele é aleijado dos pés. Aí ele falou assim, ele se chama Mefibosete. Já ouviu falar esse nome, Estela? Já. Mefibosete, fala. Mefibosete, é um nome diferente, né? É. Então ele falou assim, tem esse filho aí, mas ele é aleijado. Aí, sabendo agora, né, que Davi sabia que existia então um filho vivo de Jonatas, ele disse para Ziba assim, então você vai lá e busca Mefibosete. E aí, crianças, o que aconteceu? Pode segurar esse. Mefibosete apareceu. Esse é o Mefibosete. O Mefibosete apareceu e foi até Davi. Ziba levou ele até Davi. E aí, a Bíblia nos fala
que Mefibosete chegou e já se inclinou para Davi, porque Davi já era um rei, um grande rei, um rei poderoso, né? E ele aí, com o rosto em terra, ele prostrou e falou assim para Davi: eis aqui o teu servo. Crianças, o Mefibosete, ele na verdade nem sabia qual era a intenção de Davi. Por quê? O que ele sabia era que o avô dele, Saul, foi um inimigo de Davi, que ele tentou de todas as formas matar Davi. Mas Davi, através do Senhor, permitiu que toda a família de Saul morresse. E aí ele já ficou pensando: o que será que vai acontecer comigo? Mas aí Davi virou-se para Mefibosete e disse assim: ó, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Por amor a Jonatas, teu pai, eu te restituirei todas as terras que era de Saul. Por quê? Quando Saul morreu, tudo que era dele, da família dele, foi para o rei Davi. Mas aí o rei Davi pegou e devolveu tudo para Mefibosete de novo. E ele ainda falou assim, ó, de agora em diante, tu comerás o pão sempre à minha mesa. Crianças, como será que foi a reação de Mefibosete? Ele deve ter ficado muito alegre, né, Estela? Sim, Será que ele acreditou tudo que Davi falou para ele? eu acho que sim. Acho que sim, né? Acho que ele viu, né, que Davi era um homem de Deus, que Davi não estava mentindo para ele. E aí, a reação dele foi qual? Ele já foi se curvando, sabe? Sabe por quê? Porque o Mefibosete, ele sabia que ele não merecia receber aquilo tudo de Davi. Por quê? Porque a família dele tinha sido má com Davi, né? O rei Saul tinha sido muito mal com ele. E aí, ele agora sabia, assim, que Davi não tinha que dar nada a ele. Tinha que retribuir nada a ele, né? Mas aí, Davi já falou logo, ó, a partir de hoje, tudo que era do rei Saul eu vou dar para Mefibosete. E falou ainda outra coisa, não tem o Ziba, que era o servo? Sim. Que já nem falou o nome, né, já desprezando. O rei falou assim, olha só, Ziba, você e sua família toda vai servir a Mefibosete. Vocês agora vão ser empregados dele. Lá na casa de Mefibosete não vai faltar nada nunca mais. Mas Mefibosete, ó, sempre vai estar onde, Estela? Na mesa. Na mesa de quem? Davi. Na mesa do rei Davi. Olha que maravilha! Além de garantir que nunca mais faltaria nada na família de Mefibosete, Davi ainda prometeu para ele que ele sempre estaria na mesa do rei. Glórias a Deus! Que honra! Que privilégio para alguém como Mefibosete que se considerava ninguém. Mas é assim que Deus faz e assim que Deus tocou no coração de Davi para agir com Mefibosete. Amém, Estela? Sim. É uma história linda, não é, Estela? O que você acha? Muito bonita. Muito bonita, né? Por quê? Porque Davi, ele honrou, né, uma pessoa que achou que Não ia ser bem-vindo. não ia ser bem-vindo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Amém pela nossa história de hoje. Glórias a Deus. Glórias a Deus, né, crianças, por essa aula de hoje. Que história linda, que história maravilhosa. Crianças, a bondade, né, que Davi teve com Mefibosete pode ser comparada à bondade de Deus para conosco, através de Jesus. Né, no cuidado que Deus tem conosco. Porque o Davi, ele teve toda aquela bondade com Mefibosete, mas Deus também tem essa bondade conosco, não é, Estela? Através de Jesus. Depois que Davi recebeu Mefibosete, ele passou a viver sempre na mesa do rei, não é? Na presença do rei. Sim. E aí ele podia comer à mesa de Davi todo dia como se fosse um filho de Davi. É mesmo. Não é? E a bondade de Deus é assim também com a gente? É. Depois que a gente aceita Jesus, ele aceita a gente todo dia ali na mesa dele, não é? Desfrutando das suas bênçãos, é isso mesmo. Essa bondade de Deus faz com que nós sejamos acolhidos como filhos do rei. Porque Deus teve quantos filhos? Só que era Jesus. Mas quando nós aceitamos Jesus, agora Deus também vai nos receber como filho dele, filhos adotivos por Jesus, né? Então,
tal como Mefibosete, ele foi grato a Davi a vida toda, nós também temos que ser gratos a Deus, né, Estela? É. Sabe por quê? A gente não merecia nada, 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 não é verdade? Sim. Mas o amor de Deus era tão grande, tão grande, tão grande por nós, que ele prometeu que ele ia enviar alguém para nos salvar, não era isso? Ele cumpriu essa promessa? Cumpriu. Ele cumpriu essa promessa. Davi prometeu a Jonatas que ele sempre honraria a família dele. E Deus também nos prometeu que ele nos mandaria um Salvador. E aí, quem ele enviou? Jesus. E aí, o que aconteceu com Jesus? Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele era o único filho de Deus. Que preço alto, né, Estela? É. Porque às vezes a gente quer uma coisa muito cara, um carro, por exemplo. Uhum. A gente pode ir lá trabalhar e comprar o carro. Mas a salvação, a gente tem dinheiro que compra? Não. Porque é o preço mais alto do mundo. A gente não teria dinheiro para pagar, né? Uhum. Mas Jesus, ele pagou por nós esse preço, né? Ali que ele morreu na cruz. Mas ele ficou morto lá? Não. O que aconteceu? Ele ressuscitou. Glórias a Deus. Ele ressuscitou. E agora ele está lá no céu, não é? Nos esperando. Você tem esperança de um dia encontrar lá com Jesus no céu? Sim. Nós temos essa esperança, né? Que um Uhum. dia nós vamos nos encontrar com Jesus lá no céu. Glórias a Deus por isso. Então, crianças, Deus nos ama muito, muito, muito. Davi amava muito a Jonatas, tanto que ele prometeu e ele cumpriu, né? E ele honrou Mefibosete. Mas o amor de Deus é muito maior ainda para com todos nós. Amém? Sim. Então vamos orar e agradecer a Deus pela nossa aula. Sim. Você quer que eu te ore ou você vai orar agora ao final? Nós duas. Nós duas? Você quer que eu ore e você repete? Então tá bom. Deus, Deus, nós te agradecemos nós te agradecemos por mais uma aula por mais uma aula. onde aprendemos Nós te aprendemos da tua palavra. da tua palavra. Esteja conosco Esteja conosco neste dia nesses dias e nos abençoe. e nos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui encerra a nossa aula. Vamos nos despedir dos nossos coleguinhas? Sim. Tchau.